E aí, salve salve família da Classic Blue! Aqui quem fala é o Alan, tô trazendo mais um vídeo pra vocês com temas muito interessantes para os amantes da música. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco na história. A gente vai falar sobre a música na Idade Média, como ela era e como ela funcionava naquele tempo, beleza? Roda a vinheta! Bem, antes da gente entrar no assunto da música na Idade Média, a gente precisa rodar um pouco antes na história da música. Tudo começou mais ou menos uns 50 mil anos atrás, no início do desenvolvimento social humano, quando os seres humanos daquela época, eles reproduziam sons familiares que eles ouviam, como de trovões, de vento, animais e até o som do próprio coração, por exemplo. E usando o próprio corpo, como os pés, as mãos e até a própria voz, eles não usavam a música como uma forma de arte, mas sim como uma forma de comunicação, rituais sagrados e danças. Alguns dias depois, já no Egito Antigo, 4000 a.C., já existiam registros de que a música era muito importante para a cultura naquela época. Ela era muito presente e eles utilizavam instrumentos bem desenvolvidos para a época. A primeira melodia conhecida, ela é datada de 1400 a.C. e o nome dela é Ilham Hymn. Pitágoras, aquele que é conhecido e odiado nas escolas, foi muito importante para a história da música, pois ele quem descobriu as notas e seus intervalos através de seus comprimentos de onda. Agora, deixando essas curiosidades um pouco de lado e partindo para o tema do vídeo, existem vários registros da música em diversos períodos da história, mas o assunto de hoje se passa na Idade das Trevas. Bem, não é uma colocação inventada por mim. A Idade das Trevas é o período conhecido pós o declínio do Império Romano e a implantação do cristianismo no mundo. O seu início se deu em 476, com a tomada de Roma pelos germanos no ocidente, e seu fim em 1453, com o ataque de Constantinopla, Império Romano no oriente. Tendo aí cerca de 10 séculos de histórias obscuras, digamos assim. Esse período, chamado de Idade Média, é o divisor entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, como foi nomeada pelos renascentistas na época. Já no início dessa história, quando houve a tomada do poder pela Igreja Católica em relações políticas, ela acabou se tornando fundamental para a história da música, pois os seus monges iniciaram o registro das teorias musicais. Essas músicas, cantadas por monges, seguiam o ritmo básico das palavras, com melodias simples e sempre usando palavras de adoração ao seu Deus. E ela foi idealizada por São Gregório Magno, um monge beneditino que se tornou Papa em 590. Por isso esses cantos acabaram se chamando de cantos gregorianos. É importante citar que nessa época houve a separação da música religiosa e da música popular. Enquanto na música popular nós tínhamos diversos instrumentos que eram usados para complementar a música. Nessa época houve a separação da música religiosa e da música popular. Enquanto na música popular nós tínhamos diversos instrumentos que complementavam a música, instrumentos como a rebeca, que era um instrumento de 3 cordas tocada com um arco, a cítara, um instrumento de 4 cordas tocados com os dedos,
harpa, um instrumento de cordas de formato triangular. Charamela, um instrumento de sopro muito parecido com o oboé. E a flauta, instrumento de oco de madeira com vários furos que fazem as notas. Acho que todo mundo conhece uma flauta. Também tinha o alaúde. O alaúde comentamos aqui no vídeo sobre a história da guitarra. Você pode conferir no card aqui em cima. E lógico, instrumentos de percussão, como tambores, por exemplo. Essas músicas populares, elas eram tocadas geralmente em castelos, festas e banquetes. Enquanto isso, na música religiosa, apenas o órgão, que é uma espécie de piano com teclas e pedais, somente ele era permitido. As línguas nos cânticos populares variava dependendo da região onde ela era feita, enquanto na igreja apenas o latim era permitido. Na Idade Média, haviam vários estilos de música, como por exemplo os movimentos trovadorescos, que se originaram na França e foi o que mais influenciou na música após a Idade Média. O moteto, que surgiu no século VIII, de caráter popular e na maioria das vezes satírico, era uma mistura de dois ou mais textos ou melodias diferentes. A missa utilizada nas igrejas católicas em forma de coro. E o oqueto, que eram fragmentos de melodias distribuídas em vários instrumentos. Só que o grande marco dessa história da música na Idade Média foi sim o canto gregoriano. Foi ele quem fez a passagem da música mais primitiva da Idade Antiga para a música mais intelectual e elaborada. Esses cantos gregorianos, eles iniciaram de forma monofônica, ou seja, era feito com apenas uma linha melódica que seguia o ritmo das palavras. Geralmente, cada nota era representada por uma sílaba da palavra e não havia nenhum acompanhamento. E nessa época foram criadas as primeiras composições de estilo oral. Após isso surgiram as composições polifônicas. O primeiro registro é datado do século IX, a música Equiriades.
A polifonia se trata de quando o som, seja voz humana ou instrumental, sobrepõe mais de uma melodia e formam um conjunto de melodias. Porém, isso só aconteceu após a adição do órgão, onde haviam notas duplicadas que criavam melodias polifônicas, e a polifonia acabou substituindo a monofonia. Após o ápice musical da polifonia, surgiu a ars nova ou arte nova, já no século XIV. Isso já no fim da Idade Média e o início da Idade Renascentista. E uma dica para você que gosta de história da música ou que se interessou pelo assunto, aqui embaixo na descrição vai ter um link de um livro que nós recomendamos, Outras Notas Musicais, de Arthur Netrovsky. Nesse livro ele traz 333 resenhas sobre a música. Desde a Idade Moderna até... Não, é o contrário, né? Desde a Idade Antiga até a Idade Moderna. Existem resenhas de Jobim a Zhu Xiaomei. E comprando esse livro por esse link que nós vamos deixar aqui, você vai estar ajudando a gente. Então, pessoal, a música na Idade Média, ela era baseada em monges cantando músicas simples. E, infelizmente, não de bruxos com seus bardos atrás. Esse foi um breve resumo da história da música na Idade Média, que por muitos é esquecida em seu tom de realidade. Se você acha que faltou alguma informação importante, você pode deixar ela aqui nos comentários. Se erramos em alguma parte desse vídeo, por favor, nos perdoe. E deixe a correção aqui embaixo também. Pessoal, muito obrigado para todo mundo que assistiu até agora. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, acesse o nosso site e as redes sociais da Classic Blue. E é isso aí, nos vemos até a próxima. Valeu!